Vamos seguindo com mais uma aula do nosso mini curso de Mindfulness para iniciantes. Esse curso, ele foi extraído do livro do Jon Kabat-Zinn, que chama Mindfulness para iniciantes, para principiantes, e o objetivo, né, por que ele está aparecendo um curso sobre isso aqui na comunidade Amor com Limite? Porque uma das habilidades mais importantes para pessoas que têm desregulação emocional é conseguir acalmar a mente, é conseguir manter o foco no momento presente. Porque pessoas que têm desregulação emocional, como o borderline, estão sempre se projetando no futuro ou presos no passado, se recriminando, se julgando, né? Ou então com medo do que vai acontecer no futuro por causa das suas atitudes. Então, quando a gente consegue ficar no momento presente, a gente consegue ter mais clareza do que é necessário fazer para não repetir os mesmos erros e para construir, então, um futuro bem melhor. Essa é uma das primeiras habilidades que a gente trabalha com pacientes borderline. É começar a ficar tranquilo e focado no momento presente. Então, esses passos que eu venho dando aqui nesse mini curso de Mindfulness é para ajudar as pessoas que querem saber mais como ter mais autodomínio de uma forma bem acessível, né, dentro aqui do meu canal no YouTube, para que essas pessoas que não podem fazer terapia, que não têm acesso a um profissional especializado em transtorno borderline, que é um profissional mais caro, para que essas pessoas possam, então, vivenciar como é fazer terapia, né, a terapia dialético-comportamental e aí praticar. Aqui na comunidade, para você ter acesso a todos os vídeos da comunidade, você precisa se tornar membro do canal. São assinaturas que têm preços variados, né? Dependendo do valor que você puder fazer a sua assinatura, você vai ter mais acesso direto a mim, ou seja, você vai poder fazer sessões comigo. E tem valores mais acessíveis para aquelas pessoas que precisam muito aumentar o seu conhecimento sobre transtorno borderline, mas não tem recursos. E aí não vai ter um acesso direto, não vai ter a chance de fazer uma sessão comigo, mas vai ter acesso a muito conteúdo bom e que vai poder praticar e vai poder refletir, vai poder ver quantas vezes quiser. Essa assinatura, ela é mensal, é feito um débito mensal e pode ser cancelada a qualquer momento. Então, se você não tiver mais interesse, não estiver gostando, você pode cancelar a qualquer momento. Então, vamos para o tema de hoje. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre estar na sua consciência, presente na sua consciência, tá? Para isso, para você estar presente e consciente de onde você está, do que você está fazendo, do que você está sentindo, das reações que você sente no seu corpo, tudo que está acontecendo no momento, é necessário disciplina. Então, a disciplina, ela é uma disposição para trazer para o seu momento clareza e consciência, para você ter de volta clareza e consciência. Muito bem. Por que é tão importante assim a disciplina, né? Ela ajuda a gente a assumir uma postura em relação à nossa experiência. A gente assume uma postura de clareza, de atenção, sem julgar, sem tentar consertar, sem tentar mudar absolutamente nada. É como se fosse um ato de generosidade com nós mesmos. Um ato de inteligência e autocompaixão, autobondade.
Então, a palavra disciplina, ela vem de discípulo, alguém que está em posição de aprender. Quando você se coloca nessa postura de disciplina, você está numa posição de mais humildade, numa posição de que você quer aprender algo, que você quer parar de tentar controlar tudo e dar um passo para trás e tentar entender algo. O que quer que aconteça em qualquer momento é simplesmente um ensinamento daquele momento. Então, quando a gente está nessa postura de atenção e disciplina, a gente entende que tudo que está acontecendo é um aprendizado sobre aquele momento. Você acorda, você começa, você vai para o trabalho, você vai estudar, você se relaciona com as pessoas próximas. Tudo que está acontecendo ali é uma oportunidade de aprender algo, é um ensinamento sobre aquele momento. O verdadeiro desafio é como vamos nos relacionar com o que está acontecendo. E aí vem uma coisa muito interessante. Quando a gente está mais focado no momento presente, a gente também para de reagir tanto e a gente começa a refletir. Como eu vou me relacionar com isso que está acontecendo agora? O que eu escolho? Quais são as minhas escolhas sobre isso que está acontecendo agora? Então, para o borderline, é muito difícil parar para fazer escolhas. Geralmente, ele reage às situações sem pensar muito. Quando você tem essa postura de disciplina, de querer aprender com a situação, você começa, então, a escolher mais, a parar para pensar, a ter esse domínio de como você vai agir, entende? Então, cada momento é uma oportunidade de percebermos que não precisamos sucumbir a velhos hábitos. Então, quando a gente para de reagir no automático, no piloto automático, a gente vê que a gente não precisa se submeter a velhos hábitos sempre, né? Como uma coisa muito comum de quem é muito impulsivo é já na sua cabeça ver a pessoa está fazendo alguma coisa, se sente mal com aquilo, por exemplo, não tá me dando atenção como eu gostaria, não tá olhando para mim. Aí eu já começo, né, o borderline ele já começa a julgar e pressupor o que a outra pessoa está pensando ou querendo com aquilo, sem perguntar. E aí já começa a reagir em função daquilo que ela está pressupondo. Quando a gente para de reagir no piloto automático, a gente não lida mais com esses hábitos, a gente não usa mais essa estratégia para lidar com as pessoas. A gente usa outras estratégias, como, por exemplo, fazer perguntas, né? Eu tô vendo que você não tá prestando muita atenção no que eu tô falando, você tá preocupado com alguma coisa, o que tá acontecendo? Por que você não tá conseguindo prestar atenção em mim, não tá olhando para mim? E aí a outra pessoa vai ter a oportunidade de responder e você vai ver como você vai lidar com aquela resposta, uma coisa de cada vez. Quando você não faz perguntas e já vai pressupondo, vai criando uma história na sua cabeça, você já vai agindo de acordo com aquela história e aí o outro não tem oportunidade de falar o que está acontecendo de verdade e não tem oportunidade de ajustar nada. Então, com intencionalidade e determinação, a gente pode experimentar a não distração, ou seja, não se deixar levar pelos pensamentos. Podemos experimentar a não digressão, podemos experimentar não tentar consertar nada, podemos experimentar o não fazer. Às vezes, não há nada para ser feito, simplesmente não há nada. E você não tem que consertar ninguém, nem nada, né? Às vezes a gente só tem que aceitar mesmo que as coisas são como são. E quando a gente está tentando sempre manter um controle, por exemplo, para o outro não ir embora, para o outro não abandonar, a gente fica nessa postura sempre de que eu tenho que corrigir as coisas, eu tenho que corrigir as coisas.
Isso é muito desgastante. A gente tem que ir aprendendo a ter essa sabedoria de ver quando é hora de não fazer nada. Então, a gente pode experimentar uma possibilidade real de estar em casa. Casa que eu digo é dentro de você mesmo, em paz, com as coisas exatamente como são, sem tentar mudar ou corrigir nada. Uma coisa que é impossível da gente mudar, que não adianta a gente tentar mudar, por exemplo, é a personalidade de alguém. É ficar insistindo para aquela pessoa ser diferente do que ela é. E aí, quando a gente para de fazer isso, a gente fica em casa e em paz. A gente só procura manter uma distância segura daquela pessoa que está fazendo mal, daquela situação que está fazendo mal, para que a gente possa ficar na nossa paz. Mas quando a gente fica insistindo demais para que o outro mude, porque só se o outro mudar a gente vai ter paz, isso é muito desgastante e não acontece, não funciona, tá? Esse comportamento da disciplina, então, é um ato de amor e sanidade. Manter uma certa disciplina para ficar no momento presente, pensar como vai agir, às vezes é decidir que não tem o que fazer, que não tem nada para fazer. Tudo isso é um ato de amor e sanidade. Seguindo em frente, vamos ajustar o estado padrão. Qual é o seu estado padrão de atenção plena? O que está se desenrolando quando nada de importante está acontecendo com você? Quando não tem nada de muito importante acontecendo, o que está acontecendo dentro de você? O que está acontecendo é o pensamento que assume várias formas diferentes. Né? Você, dentro de você, pode ter um pensamento que vai assumindo outras formas por causa das histórias que você cria, por causa do julgamento, pelos medos. Então, essa autoobservação é muito importante, né? Assim que você se senta ou se deita para meditar, a primeira coisa que você deve notar é que a mente tem vida própria. Parece que a gente não consegue controlar os pensamentos. Então, um pensamento vai para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, é como se a mente não conseguisse parar. Pensando, ruminando, fantasiando, planejando, nutrindo expectativas, preocupando-se. Gostando, não gostando, lembrando, esquecendo. É muita coisa, né? Avaliando, contando histórias para você mesmo. E isso que o fluxo do pensamento faz é a razão pela qual nós precisamos observar cuidadosamente tudo à nossa volta para que a gente possa se tornar íntimo da nossa mente. Então, se a gente não faz essa observação do que está acontecendo aqui dentro, quando nada está acontecendo do lado de fora, a gente não consegue fazer essa conexão com os nossos pensamentos. É como se a gente tirasse um tempo para observar os nossos pensamentos, sem reagir, tá? Meditação é isso. Quando a gente não consegue fazer isso, quando a gente não consegue dominar a nossa mente, né? A gente não consegue explicar a nossa vida, a gente não consegue explicar os nossos comportamentos, a gente só reage. Então, nesse sentido, a consciência é o único recurso capaz de reequilibrar o seu pensamento. É quando você toma consciência. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, por que o meu pensamento foi para essa direção, né? Que sentimentos eu tenho quando meu pensamento vai para essa direção, que reações tem no meu corpo quando os meus pensamentos me levam para essa direção. Tudo isso te ajuda a treinar a sua consciência, a sua atenção e a sua consciência. Então, basicamente, esses momentos de meditação, que eu já falei para vocês aqui, que podem durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, esses momentos são momentos de você olhar para dentro e tentar acompanhar sem reagir e sem julgar.
Ai, não posso estar pensando isso. Não posso pensar isso. Não. Aí você, se você não consegue só observar sem julgar, você já vai sair da meditação, ligar para alguém, falar uma coisa que você tem que falar para aquela pessoa, né? Então não é isso. Eu paro, respiro e fico ali quietinho, respirando, respirando e deixando a minha mente fazer o que ela quer fazer. E observando. Quando você quer, quando vem algum sentimento ruim, por causa dos pensamentos, porque os pensamentos estão te levando para sentimentos ruins, aí você pode voltar para sua respiração e prestar atenção na sua respiração. Você não fica preso naquilo, você deixa ir. Aquilo veio, você observou e você deixa ir. Como que você faz para deixar ir um pensamento? Focando na sua respiração. Focando no que você está sentindo. Eu estou sentado num lugar confortável, estou ouvindo um barulhinho de chuva, estou ouvindo o barulhinho da minha música de meditação. Você para de focar no pensamento e foca em você, no momento, na música, na respiração, e aí você deixa aquele pensamento ir. Mas é importante deixar ele vir para você ir entendendo melhor como funciona a sua mente, tá? Existe outra forma, né, de treinar a atenção muito importante, apesar de ser tão útil quanto o pensamento, quase nunca é objeto da atenção nem de treinamento sistemático. É a faculdade da consciência, é a gente manter um estado de consciência. Trata-se, inclusive, de algo comprovadamente mais poderoso, já que somos capazes de ter consciência de qualquer pensamento, por mais profundo que ele seja. Então, esse treinamento de se auto-observar ajuda a gente a manter uma consciência, um estado de consciência. Eu estou consciente sobre tudo que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Eu não estou reagindo, eu estou consciente. E desse processo de meditação não tem nada de errado se você começar a pensar. Como eu já falei, faz parte, é importante. O que a gente não pode fazer é ficar preso no pensamento. A gente tem que deixar eles virem e irem. Virem e irem. Tá? Então, a capacidade de pensamento é uma das qualidades mais incríveis do ser humano. A gente não pode desprezar isso. Na psicologia, a gente só o que a gente faz é entender os pensamentos, é entender como a mente funciona. E é incrível mesmo como a mente funciona. Mas quando a gente não observa nossos pensamentos, nem examinamos esses pensamentos num campo de consciência, eles podem mesmo fugir do controle, que é o que acontece com o borderline. Os pensamentos fogem do controle e ele começa a reagir a esses pensamentos. Então, combinados com nossos estados emocionais aflitivos e inconscientes, nossos pensamentos podem acabar causando um grande sofrimento para nós, para os outros, às vezes para o mundo. Então, o fato de pensar é uma das maiores características mais incríveis do ser humano. É pensar, muitas vezes saber pensar o próprio pensamento, que é o que nós psicólogos fazemos, mas quando a gente se deixa levar pelos pensamentos, a gente pode causar grande sofrimento para nós mesmos, para as pessoas com quem a gente convive. Por isso que eu estou pedindo para vocês exercitarem esse estado de consciência. O que eu estou fazendo? Onde é que eu estou? Veio esse pensamento agora, mas eu não vou reagir a isso. Eu vou deixar ele vir. E aí, quando começa a vir um sentimento ruim, eu começo a me concentrar no meu momento presente. Deixo esse pensamento ir. E conforme a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai entendendo melhor como a gente pensa, o que a gente alimenta, que pensamentos a gente alimenta constantemente, que nos fazem mal. Tudo que você pensa que faz mal para você, que você se sente pequeno, inadequado, errado,
são pensamentos muitas vezes mentirosos. São pensamentos que às vezes refletem falas de crítica de outras pessoas com quem você conviveu e que ficaram gravadas na sua mente e você repete constantemente como se fosse uma verdade, né? Pensamento sobre abandono, quando uma pessoa ela não está dando sinais de que vai te abandonar, mas você insiste em ver coisas que dizem que essa pessoa vai te abandonar. Então, quando é algo que te faz mal, pode ter certeza que é uma voz que está tentando tirar você de quem você realmente é, que está tentando provar que você é uma pessoa que não merece. E isso não é verdade. Todos nós merecemos ser felizes, ter uma vida saudável, ter experiências saudáveis, mas depende muito também de como a gente lida com os nossos pensamentos. E aí, como é que a gente faz amizade com o pensamento? Como iniciante, é muito importante que você entenda desde o começo que a meditação ela consiste em fazer amizade com o seu pensamento, tá? E manter delicadamente na consciência esses pensamentos. Não importa o que esteja ocupando a sua mente num dado momento, não se trata de interromper os seus pensamentos, mas nem de mudá-los, mas de aceitá-los, tá? Então não leva como 100% verdade. Não acredita em pela sua cabeça. Muitas vezes os pensamentos não são seus, como eu acabei de falar, são crenças familiares, são expectativas da sociedade. Eles têm que vir e ir, tá? Quando você, por exemplo, vou estar lá no teu social, olhando as postagens das outras pessoas, e você vê que, nossa, essa pessoa tem a mesma idade que eu, ou tem 10 anos mais novo que eu, e já conquistou tudo isso, eu tô todo errado. Quando você começa a fazer esse tipo de pensamento, isso não é algo seu, isso é o que a sociedade diz para você e que você começa a acreditar que você tem que ser igual àquilo ali. Quando você começa a pensar e ver e observa esse pensamento, se você deixa ele ir, depois você pode começar a refletir melhor sobre isso. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? E se eu quero essa vida para mim, o que eu estou fazendo para conquistar essa vida? Por que eu fico admirando quem consegue sem fazer nada sobre isso? E aí você começa a fazer o quê? A amizade com o seu pensamento. Esse pensamento está me ensinando algo. Eu posso aprender algo com esse pensamento. E assim a gente vai fazendo amizade com a nossa própria mente, sem se deixar levar e sem julgar. Então, atenha-se à consciência, à vida como ela se apresenta para você e não ao que você gostaria que estivesse acontecendo. Quando você fica preso no que você gostaria, o momento presente perde completamente o sentido para você. O que acontece quando a gente cai num fluxo de pensamento e se deixa levar por eles, né? Principalmente quando a gente se identifica, quando a gente diz, é isso que eu sou, ou é isso eu não é o que eu sou e eu deveria ser. Então, nessa hora, a gente realmente está sendo capturado por essas crenças que muitas vezes são erradas, que nos fazem sentir inadequados, errados na vida. Então, aí é como se a gente ficasse no eu tinha que ser assim, eu não sou assim, eu tô errado, eu, tá? Então, esse hábito de se identificar com algo que não é seu e que você acha que deveria ser, né? Faz a gente parecer como se a gente estivesse assim no centro do universo. Eu sou a pessoa mais importante, só importa o eu, né? E aí eu vou me perdendo dos meus relacionamentos, eu vou me perdendo do sentido maior que a minha vida pode ter. Quando eu fico preso nisso, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, eu não sou assim, eu nunca vou conseguir, entende?
Quando você fica nesse eu, você perde a conexão com outras pessoas, com as experiências, e você fica voltado demais para você mesmo, sem conseguir sair desse looping, desse círculo vicioso. Então, é muito bom quando você consegue prestar atenção quanto tempo você se envolve nessas perguntas e nessas falas sobre você, sem procurar consertar ou mudar esses pensamentos, mas permanece consciente nesse tipo de pensamento para você se entender um pouco melhor, tá? Quando o Buda, ele fala que a gente fica muito focado, muitas vezes, nesses pronomes. Eu, mim, meu, isso é meu, eu queria isso para mim, você não fez isso para mim, né? E isso tudo tira você do todo, aonde você está inserido, e você não consegue modificar a sua própria vida, porque você fica olhando só para as coisas que deveriam ser, que você gostaria de ser. Então, voltando aqui para o Buda, né, que foi um grande, uma pessoa que conseguiu fazer esse movimento de meditar sem julgar de uma forma gigantesca, de uma forma sem precedentes, né? Todas as suas lições podem ser condensadas em uma única frase. Não devemos nos agarrar a nada como eu, mim ou meu. A consciência é um vasto reservatório. Mas a gente não deve ficar preso nessas ideias de eu, mim e meu. Então, vamos refletir sobre o que o Buda falou quando ele usou esse termo, né? Não devemos nos agarrar, não devemos nos prender a isso. Não devemos nos agarrar a nada como eu, mim ou meu. Não significa que você não existe. Significa que agarrar-se é opcional, que nós podemos reconhecer esse hábito quando ele surge e optar por não alimentá-lo. Significa que a forma como nos relacionamos com todos os momentos e todas as experiências é uma escolha. Você escolhe como você vai se relacionar. Como você vai se relacionar com seus pensamentos e com as suas experiências e com tudo que está acontecendo agora. Significa que podemos escolher reconhecer a cada momento quanto nos agarramos ao eu, mim e meu, quão autocentrados podemos ser e decidir não fazê-lo, ou o que é mais razoável, não flagrar isso quando a gente faz, não nos flagrar fazendo isso. Ou seja, eu escolho observar cada vez que eu estou muito focado em mim mesmo, sendo muito egocêntrico, para que eu também possa escolher não fazer isso, sair disso. A frase quer dizer que não precisamos recair nos hábitos de auto-identificação e egocentrismo de forma automática, sem tomar consciência disso. E se estivermos abertos a nos vermos de forma renovada, podemos prontamente perceber que esses hábitos de pensamento, na verdade, distorcem a realidade, criando ilusões, delírios e nos aprisionando. Então, essa autoobservação, e eu agora estou ficando muito autocentrado, estou falando só de mim, só estou pensando em mim, eu só quero o que é meu e etc. Nessa hora você está vendo que você está caindo em hábitos antigos. Nessa hora você pode decidir fazer diferente. E aí você se abre para se ver de um jeito diferente. Você se abre para não acreditar na distorção de realidade que você está criando sobre o que você deveria ser, sobre o que você não deveria ser e se julgando, né? Por quê? Quanto mais a gente aceita quem a gente é, mais a gente tem domínio sobre aquilo que a gente pode mudar, mas tendo essa consciência de que aquilo não é algo imutável,
pode ser mudado. Algumas coisas em nós a gente pode mudar, outras coisas a gente não consegue mudar, e aí a gente simplesmente se aceita que é daquele jeito. E a gente vai criando mais essa autocompaixão e essa autoaceitação. Então, quando você se ouvir falando demais palavras do tipo eu, mim e meu, talvez isso possa servir como um sinal para que você reflita tranquilamente sobre o que você está fazendo, que hábito é esse e o que você está conduzindo na sua vida que não está te fazendo bem. A gente vai parar por aqui hoje, tá? A gente falou bastante sobre a autoconsciência, você ter consciência do momento que você tá agora, do que tá acontecendo agora, de você procurar meditar quando não tem nada acontecendo fora, nada de muito importante acontecendo fora, para que você possa se concentrar nos seus pensamentos, de você observar quando você está falando demais de você e pensando demais só sobre você, porque nesse momento você se perde dos seus relacionamentos e você não consegue sair do lugar, né? E por quê, gente? Por que eu falo tanto de relacionamento? Porque é nos relacionamentos que a gente se desenvolve, que a gente prospera, que a gente amadurece. Quando a gente fica muito no eu, meu, a gente não amadurece, não se desenvolve, não sai do lugar. Então, hoje, essa aula de hoje foi sobre isso, tá? Manter essa consciência sobre os seus pensamentos. Os pensamentos podem vir e ir, não se agarrar a eles. E nesse processo de deixar o pensamento ir, você vai se autoconhecendo e vai conseguindo refletir sobre o que você quer ser, como você quer reagir ao momento presente e o que você precisa trabalhar na sua mente para abandonar crenças e hábitos antigos que são nocivos para você. Até a próxima aula.